Amados irmãos, quando nós cantamos aquele primeiro cântico, deve ser uma oração. Porque no meu coração não tem nada a não ser Deus, consagração total, deve ser o desejo do nosso coração. O dia que nós falarmos, para mim viver a Cristo, eu morrer é lucro. O dia que nós ganharmos a mente do nosso Senhor. O dia que o alvo único da nossa vida é essa vida ascensional. O dia que toda a nossa provisão nós tivermos plenamente conscientes de vivermos na previsão plena de Jesus Cristo. Aí sim, amados irmãos. Porque aquele é uma oração. Muito daquilo que nós cantamos não é uma realidade, infelizmente, em nossas vidas. Mas o desejo do nosso coração, eu entendo o cântico. Quem escreveu aquilo garante que ele estava desejando aquilo no seu coração. E deve ser também a nossa oração, quando nós cantamos aquele cântico. Amados irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, que Teu Espírito, Senhor, conduza, guie, fale, dirija, convença, abre nossos ouvidos, nossos olhos, dilata nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz. Pai querido, diante da palavra Tua esta manhã, ó Senhor, que sejamos sensíveis, que possamos enxergar a grandiosidade do Teu amor para conosco e possamos ser guardados nesse amor e possamos viver nesse imensurável amor que o Senhor tem para conosco. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a primeira vez nós estamos dando como se fosse uma visão de quem é o nosso Senhor. Nós gostaríamos de voltar lá em Jeremias. Hoje nós vamos para o capítulo 10 de Jeremias. Amados irmãos, nós vimos o renovo, o nosso rei, o renovo, o servo perfeito. Nós vimos o renovo, o homem perfeito. Nós vimos o renovo, o Filho de Deus. Se eu e você pensarmos um pouco, amados irmãos, o que nós temos hoje lá no céu? Um rei, um servo, um homem com as marcas no seu corpo. Deus Todo-Poderoso. A visão desse Senhor, a visão de Jesus, nesse ministério dele, sacerdotal, nós precisamos ganhar essa visão, irmãos. Nós precisamos de um rei, nós temos um rei. Nós precisamos de um servo, nós temos um servo perfeito. Nós temos a visão de um homem que sofreu todas as dores infinitamente maiores do que a nossa e traz as suas marcas no seu corpo. Por isso ele pode compadecer de mim e você. E nós temos Deus. Que coisa tremenda que nós temos, irmãos. Que coisa tremenda que Deus tem para mim e para você. Como filhos de Deus, muitas vezes nós conhecemos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Mas agora, como peregrinos em terra estranha, como santos peregrinos, onde aqui não é o nosso lar, nessa jornada até o dia
face a face com nosso Senhor. Amados irmãos, esse rei, esse servo, esse homem, esse Deus, continua agindo, atuando, se importando com a sua igreja. A sua igreja, amados irmãos, nós olhamos para nós mesmos e falamos: Senhor, como que o Senhor pode me amar? E Ele ama. Ele derramou o seu sangue naquela cruz. E, amados irmãos, como o irmão falou, agora nós temos, amados irmãos, um tapete vermelho, onde eu e você, nós somos chamados, não só para entrar lá, mas para viver lá. Esse renovo, amados irmãos, deve ser o centro da nossa vida. Aqui nessa noite nós vamos, amados irmãos, como já falamos e colocamos, o propósito desse renovo é glorificar o seu próprio nome. O propósito desse renovo é trazer vida, e vida em abundância. A vida de ressurreição é a nova vida em Cristo Jesus, onde nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e nós ganhamos o DNA de Deus, como filhos amados do Senhor. Mas, amados irmãos, nessa caminhada nós somos chamados para viver uma vida de união com Cristo, para viver uma vida de participação de Cristo. Nós somos participantes, amados irmãos, em todos os aspectos. Participante da sua morte, participante do seu sepultamento, participante da sua ressurreição. Isso faz seremos participantes da sua glorificação no dia do Senhor. Irmãos, isso deve impactar meu coração, Senhor. Todas as coisas vão ficando tão pequenas, tão insignificantes, quanto mais nós contemplamos o nosso Senhor de um modo fixo, considerando Ele o nosso apóstolo e sumo sacerdote, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui Zacarias, ele vai falar mais 4 coisas desse nosso amado Senhor. Nós já vimos 4, o renovo maravilhoso. Vamos ver agora 4 coisas, amados irmãos, que garante que a sua igreja, a sua noiva, vai chegar. Que quando ele diz, eu edificarei, a minha igreja é propriedade dele. E essa propriedade foi com alto valor o seu próprio sangue. E ele diz, as portas do Hades, da morte, jamais prevalecerão. E aonde, amados irmãos, nós baseamos na palavra de Deus, agora mais 4 características que nós vamos ver desse amado Senhor. Está lá em Zacarias 10. Vamos lá, versículo 4, irmãos. É Zacarias. Desculpe, Zacarias 10. O Senhor é chamado de vários modos no Velho Testamento e no Novo. Cada um dos seus nomes há para nós alguma revelação da sua perfeição, da sua grandiosidade, da sua beleza, da sua autoridade, dos seus atributos, cada um do seu nome. Eu não vou citar todos, e nem lembraria de todos eles, mas alguns, podemos dizer, Yahvé, Elohim, Jeová Jiré, Jeová Shalom e outros mais, todos eles falando a respeito, a revelação das perfeições, dos atributos de Deus. Mas nessa noite nós queremos, amados irmãos, nós vamos falar de 4 outros atributos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Inclusive, a palavra Siló, que nós vemos na palavra de Deus, nada mais é que o próprio Jesus. Não é um lugar, não é uma cidade,
Siló é uma pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É outra, no Velho Testamento, colocando esse nome. No Novo nós vemos Emanuel, é Deus conosco, que já é citado no Velho Testamento, repetido no Novo Testamento. Ele é Emanuel, é o Deus conosco. Ele é o maravilhoso, Ele é o todo-poderoso, Ele é Pai da eternidade. E aqui em Zacarias 4, amados irmãos, nós vamos fincar estaca sólida. Por que é que eu e você, amados irmãos, podemos perseverar nessa caminhada? E por que é que eu e você, amados irmãos, todas as circunstâncias da vida que podem vir contra nós, jamais destruirá a noiva do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para o Apocalipse 21, 22 e olha para o Apocalipse 19, você vê a noiva ataviada diante do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, amados irmãos, nós somos inconstantes e procuramos segurança, e muitas vezes a segurança nossa são nas coisas, e esquecemos os atributos de Jesus. Aqueles 4 atributos como renovo, nós temos agora, amados irmãos, mais 4 atributos que Ele é a pedra. Essa rocha, que aquele o povo de Deus do Velho Testamento, em Deuteronômio 32, 33, eles abandonaram. E essa rocha, essa pedra que o seguia era Cristo, diz a palavra de Deus. Mas essa rocha é inabalável. Por mais que você abandone, por mais que você vire as costas, ela continua sendo a rocha, ela continua sendo a pedra angular, ela continua sendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da igreja, o noivo, o esposo, o cabeça da igreja, queiramos ou não. O inferno pode espernear, os demônios podem espernear, as potestades podem gritar, mas jamais essa pedra será abalada. Ela é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como nós olhamos aqui, Zacarias 10, só vou ler um versículo 2, versículo 3 e 4, e diz assim: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Presta atenção. Isso que aqui você lembra, Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18. E ele continua: de Judá sairá o quê? A pedra angular. Mas só isso, irmãos. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Bom, amados irmãos, é sobre isso que nós vemos e temos esse glorioso constelação de 4 das mais preciosos títulos de Jesus Cristo, que é o sustento, a segurança inabalável da igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos aquelas igrejas de Apocalipse, 7 delas, fatalmente, irmãos, eu e você estamos inseridos em alguns aspectos de cada uma delas, porque elas são históricas, são reais, mas são proféticas, mas também são espirituais. E, amados irmãos, quando você olha para a última igreja, fatalmente você vai enxergar muito dela em nós. Eu estou rico e abastado, e eu não preciso de nada, nem de Deus. Muitas vezes nós não falamos isso, mas vivemos como se isso fosse uma realidade. E esse mesmo Senhor, amados irmãos,
esse renovo, essa pedra de esquina, ele está do lado de fora da sua igreja. E ele bate, e bate, e bate, e bate, e continua batendo. Até eu e você, membros do corpo de Cristo, acordarmos, ouvirmos a sua voz, abrirmos, e ele entrar, e cear conosco, e nós com ele. Ele diz: eu disciplino a todos quanto eu amo. Amados irmãos, se fosse eu olhar aquela igreja lá, na minha perspectiva, pecador, eu dizia assim: Senhor, essa igreja não te merece. E não merece mesmo. Não merece. Não é porque nós merecemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz porque nós não merecemos. Somos indignos, pecadores, perdidos, depravados, imundos, filho da ira, filho do diabo, filho da desobediência. Mas, Efésios 2, 4. Esse mas, amados irmãos, é para aplacar o Deus no seu coração. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou, e juntamente com Cristo, Ele nos fez ressuscitar. Amados irmãos, esse é o Deus maravilhoso, esse é o nosso Senhor, que precisamos ser impactados com Ele. O que falta para mim e para você é um amor crescente, verdadeiro a Cristo Jesus. Quando nós amamos a nossa esposa, nós fazemos de tudo para não ofendê-la, agradá-la, preservá-la. Mas nós falamos que amamos o nosso Senhor. E amados irmãos, a última coisa que nós vamos fazer é perguntar para Deus se isso agrada a Ele ou não. Primeiro nós seguimos nossas próprias vontades, nossa própria mente, nosso próprio coração. E nós sabemos que a nossa própria vontade, nosso coração é desesperadamente enganoso e corrupto. Você acha que ele não é? Avalie a sua vida, a sua atitude diante dessa caminhada, e você vai ver. Mas esse Senhor maravilhoso, esse renovo, visitou eu e você. Visitou quem? Mortos, trevas, perdidos, irremediavelmente PT, perda total. E Jesus não veio pegar você perda total. Ele vai numa oficina. Vão tirar aquelas que está muito amassado, vão dar um retoque, colocar umas peças nesse motor e nós vamos trazer ele de volta com uma pintura nova. Isso a religião faz. Jesus faz nova todas as coisas. Jesus leva esse PT perdido na cruz, e naquela cruz Ele levou o nosso perdido, e na sua ressurreição Ele nos deu a sua vida. Esse é o nosso Senhor. Quem é esse Senhor? Ele é a pedra angular. O que quer dizer isso, amados irmãos? O que esse título significa? Ele é o fundamento, alicerce, o principal, inigualável, insubstituível, a pedra da esquina, a pedra angular. Lá em 1 Coríntios 3 diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento, o alicerce seguro, onde a sua igreja, os seus filhos, podem se chegar.
É sobre quem repousa uma estrutura espiritual que agora está em processo de conclusão. A igreja edificada para a habitação do Espírito Santo, e Ele é a pedra angular. O maior erro da igreja é, amados irmãos, deixar Jesus de fora. Seguir uma instituição, seguir seus próprios caminhos, suas próprias invenções, que não acontece tanto hoje e já acontecia antes, e deixar o fundamento. Qualquer movimento na minha vida e sua vida, que o fundamento não é Cristo, é palha, feno e madeira. Deus só edifica sobre coisas celestiais. É ouro, prata e pedras preciosas. E os irmãos já sabem o que nós estamos falando. Mas esse Senhor, Ele é o único que pode dar estabilidade, segurança para o edifício. Tudo depende do alicerce da pedra sólida angular. Em quem nós temos apoiado nossas vidas? Por que nós ficamos tão abalados, amados irmãos? Se você ler o Salmo, diz: somente em Deus espera a minha alma. Somente em Deus. Nele, essa pedra angular, as portas do inferno não prevalecerão. Jamais. A igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o seu corpo, ela vai ser concluída antes da vida de Jesus. Se você não crê nisso, então você já desistiu. Não olhe para a sua vida. Não olhe as circunstâncias que estão hoje. Olhe para a pedra de esquina, que é garantia, estabilidade, que é segurança para mim e para você. Se você olhar para você, você não tem estabilidade, você não tem segurança. Mas se você olhar para a pedra de esquina, e Deus nunca diz para você olhar para você, Ele diz para você olhar firmemente para Ele. O fundamento da igreja está no céu, amados irmãos. Assim está fora do alcance de todos os inimigos, acima do poder das portas do inferno. Lá você tem o rei perfeito, o sacerdote perfeito, o servo perfeito, o homem perfeito, o Deus todo-poderoso. O fundamento está lá, meu amado irmão. Aqui está sendo construída, mas o fundamento está lá, inabalável. Por isso, amados irmãos, não tema quando vierem as tempestades, doidão. Quando surgirem os ventos, soprarem contra esse edifício espiritual, e tem soprado, e quando tem soprado, amados irmãos, nós estamos aqui, e outros irmãos estão ali, lá. Com toda a história da igreja, nunca faltou um remanescente. Por quê? Por causa da pedra da esquina, inabalável. Ele permanecerá inabalável. Ele permanecerá com o propósito. E Ele vai dar fim a esse propósito. Ele vai consumar o seu propósito. Leia Apocalipse 21. É construído sobre a rocha invisível e firme, e sua âncora está no céu, irmãos. O barco, ele está lá, para cá, e vem tempestade, furacões, e terríveis, e vai para lá e para cá, mas não pode afundar, amados irmãos,
Porque a âncora não está nesse mundo. A âncora está no céu. Inabalável. Nós somos abaláveis, mas o nosso Senhor não. A pedra de esquina é inabalável e vai consumar o seu propósito. Isso devia alegrar meu coração assim. Olhar para nós e nós vermos, Senhor, como que pode? Olha a situação que estou. Olhe para a âncora, amados irmãos. Olhe para a âncora. Será que isso resolve o problema da continuidade e da solidez da igreja cristã? Apesar das chuvas e tempestades, apesar, amados irmãos, dela ter encontrado da parte dos homens, dos demônios, tantos ataques que nós vemos de um modo crescente, os falsos cada vez surgindo mais, a iniquidade cada vez maior. Mas a âncora não se abala. Por isso eu e você ainda continuamos em pé. A tempestade vai se alastrar, as dificuldades vão aumentar. Deixe a infidelidade desse mundo e do cristianismo sem Cristo assaltar, aumentar. Mas aquele que colocou a sua esperança, colocou o seu coração, colocou a sua vida, amados irmãos, em Sião, nunca será abalado. Vai chegar lá. Amados irmãos, como eu preciso conhecer o Senhor. Porque nós desobedecemos a Deus? Porque nós não o amamos. A maior característica do Filho de Deus deve ser obediência. E isso é fruto. É a frutificação da videira em nossas vidas. Mas ainda que eu e você sejamos fiéis, Ele continua sendo fiel. Aleluia. Glória a Deus. Ele é fiel. Pois é um alicerce seguro, e enquanto o fundamento estiver seguro, a construção sobre ele, se estiver adequadamente presa na fundação, também estará segura. A única segurança, amados irmãos, da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Fora de Cristo não tem segurança nenhuma, nela mesma, na instituição, pode ser na doutrina, pode ser o que você quiser, que não aponte, que não traga a realidade de Cristo, ela não tem segurança nenhuma. Nenhuma segurança. Portanto, aquele que crer, amados irmãos, não foge. Está lá em Isaías. Não fica lá não. Porque, amados irmãos, os trovões, os demônios, as potestades, eles se estremecem, eles fazem de tudo para derrotar a igreja. E muitas vezes, amados irmãos, pode até ter uma vitória, mas nunca terá a vitória final. A vitória final está no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o alicerce, Ele é a pedra da esquina. A pedra angular é aquela pedra que une duas paredes no canto da esquina. Aonde que nós fomos unidos, amados irmãos? Na cruz. A cruz. Amados irmãos, a cruz. Que Deus me permita nunca cansar de pregar na cruz. Você olha para Romanos, vai falar da cruz. Você vai falar para 1 Coríntios, naquela igreja que está desordenada, vai falar da cruz.
Você vai ver a igreja da Galácia que está entrando no judaísmo, vai falar da cruz. Se vai para Filipenses, amados irmãos, vai falar da cruz. Tem em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, a cruz. Se vai para Colossenses, amados irmãos, toda aquela filosofia, asceticismo e culto a anjos que está entrando na igreja, ele vai falar da cruz. Quando nós, amados irmãos, entramos para Hebreus, ele vai falar da cruz. Quando ele falar de Tiago, ele vai falar da cruz. Quando ele vai para 1 Pedro, ele vai falar do sangue de Jesus, vai falar da cruz. Quando ele vai para João, ele vai falar da cruz. E quando você chega em Apocalipse capítulo 1, ele vai falar do sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, amados irmãos. Ele é vencedor. Ele é triunfante, ele é glorioso. E ele vai levar a sua igreja triunfante e gloriosa. Porque ele vai ser glorificado através da sua própria igreja. Porque essa igreja vai refletir a glória do seu Senhor. Você almeja isso? Deseja isso na sua vida? Cristo também é denominado cabeça da esquina, está lá em Salmo 118, não vou ler, versículo 22, ele é a pedra do topo, ele é a cumieira. A cabeça de esquina era uma pedra valiosa ou preciosa, colocada na posição mais importante e visível. Que na igreja, amados irmãos, as pessoas deviam ver Cristo. Qual a sua denominação? Qual a igreja que se frequenta? Qual a doutrina que você... Não, eu quero ver Cristo. Mas será que nós queremos Cristo? Para dar ao edifício uma aparência acabada e perfeita, a coroa e glória do edifício, nós temos a pedra. Amados irmãos, tudo volta e se volta para Cristo. Nós temos a pedra angular, nós temos a pedra de esquina que nos une, duas paredes, judeus e gentios, unem e torna-se um só corpo, uma só família, um só edifício, uma só noiva. E também usada para designar governador ou pessoa mais célebre de uma comunidade, é essa pedra de esquina. Ela é totalmente relevante, inigualável, insubstituível, imutável. Ora, todos esses são relacionamentos quais Cristo se conecta com a sua igreja. Ele é o fundamento imóvel dela, inabalável em amor e fidelidade. Nunca pense que Deus vai deixar de você amar pelos seus descaminhos. Nunca. Porque o amor de Deus é eterno, é imutável. O amor de Deus não sobe variação. Agora, sabe o que me incomoda, irmãos? Diante do amor tão maravilhoso desse, o meu amor por Ele é tão mutável, tão abalável e tão inconstante. Diante dessa grandiosidade. O vínculo da união entre todos os seus membros. Ele é a pedra de esquina, também a pedra do topo, a coroa e glória. Isso é individual e corporativa, amados irmãos, na minha vida e sua vida. Só há descanso para mim e para você, é no alicerce seguro colocado por Deus, em Sião, e ela jamais será abalada. Ele é o Senhor. Estou inevitavelmente, nunca sair, nós estamos unidos a Cristo. Queiramos ou não, depois do novo nascimento, estamos unidos a Cristo. Quanto é que nós vivemos? Quanto é, amados irmãos, que usufruímos dessa maior bênção de estar unidos a Cristo, o Filho de Deus? Depende de mim e de você. Mas essa união é inquebrável, imutável, é eterna.
inabalável. Por isso, quando Deus tinha que jurar Abraão, Gênesis 15, dividia com a metade o animal, os dois passavam junto e faziam uma aliança. Hebreus vai dizer: não tendo Deus por quem jurar, jurou por si mesmo. Por isso, amados irmãos, é imutável, irrevogável o que Cristo fez por mim e por você naquela cruz, quando Ele crucificou eu e você, e na ressurreição Ele nos deu a sua vida. É imutável. Vivemos como miseráveis, não por causa de Cristo, por causa da dureza dos nossos corações. Nós temos um manancial, mas ainda, amados irmãos, persistimos em cavar cisternas rotas que não retêm água. Ele é tudo. Unido a Cristo Jesus, Ele é o meu fundamento, Ele é a minha segurança. A pedra que considero o meu fundamento é uma pedra já provada. Mateus 3,17 vai dizer: 30 anos Jesus foi provado em tudo e não pecou. Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Pode, amados irmãos, ele é inabalável, ele foi provado. Então, amados irmãos, novamente, Cristo é a minha cabeça de esquina, é a minha pedra de esquina, Ele é a esquina de preciosidade, Ele é o alicerce, a segurança, a estabilidade que eu posso me firmar. Ele jamais vai ser abalado. É interessante, amados irmãos, quando você está num terremoto, sabe o que as pessoas tentam procurar? Algo que seja estável, fixo, porque não está sofrendo ação do terremoto, inabalável. Eu e você deveríamos ser assim. Quantos terremotos nós temos passado, irmãos espirituais, e nós deveríamos fincar os nossos pés no alicerce sólido, na pedra de esquina que é Cristo Jesus. A segunda coisa, amados irmãos, do capítulo de Zacarias 10, a primeira, ele diz, pedra angular, também dele a estaca da tenda. Afinal de contas, o que é a estaca da tenda? Bom, a tenda, quando você monta uma tenda, você tem que fixar em algum lugar, certo? Aquele prego, sabe aquele prego que fixa a tenda? Por que você fixa a tenda no prego? Para que seja uma proteção, um sustentável, inabalável, que quando chover, os trovões, as tempestades, não pode mover aquela tenda. Jesus, nosso Senhor, é um prego. Por isso a palavra de Deus diz aqui, a estaca, o prego, quando assim fixado em lugar firme, ele servia para duplo propósito. Para que eles faziam isso? Era usado para suportar fardos. Se você quiser conhecer quem suporta fardos, amados irmãos, quem suporta fardos? Ele é tão maravilhoso que ele diz para mim, eu carrego os seus fardos. Ele diz para mim, para você, lance sobre mim a sua ansiedade, os seus fardos, e eu cuido de você. É uma estaca, é um prego, é o símbolo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele não é só a base da igreja, mas também aquele que nele estão. Ele é o prego, é lugar firme, seguro, inabalável, sobre o qual eles podem pendurar todos os seus fardos e cuidados e ansiedades e desespero. Irmão, nós temos, diante das ansiedades dos nossos desesperos, nós procuramos pessoas.
Está totalmente errado? Não. Mas acho que não é o caminho assim, no momento. No momento, amados irmãos, os filhos de Deus, eles sabem quem é a sua pedra de esquina, eles sabem quem é a sua estaca, eles vão aos pés do Senhor. Pode ser ajudado por outros irmãos? Claro que pode. Como são muitos filhos de Deus que conhecem Jesus como um fundamento, mas não conhecem Ele como uma estaca. Mas como são poucos os que conhecem como o seu carregador, que leva sobre si as enfermidades, as dores nossas. Amados, nós precisamos lançar sobre Ele, porque eu e você não somos capazes de suportar as circunstâncias difíceis. Aí fala assim, mas então lá em Coríntios aquele está errado, Oswaldo? Que nenhuma tentação, provação é maior que nossas forças? Você não terminou o texto. Que não seja humana, mas Ele vai dar socorro na hora certa. Porque há momentos que nós não conseguimos suportar. Mas nós temos o prego. Amados irmãos, falar prego Jesus parece uma coisa tão pequena, mas é espiritual. É grandioso, é maravilhoso. Enquanto ele é prego em um lugar firme, todo poderoso e mais suficiente para nos sustentar em todos os abalos, circunstâncias das nossas vidas. Por isso que aquele irmão Tiago vai dizer assim, olha, teve por grande alegria passar por várias provações, porque essas provações, amados irmãos, você não está sozinho, você tem a pedra de esquina, você tem o prego que carrega os seus fardos. Vamos lançar os nossos fardos sobre Ele e deixe-o com Ele. Você está levando muita mala? A maior mala que eu levo sou eu. Nós devemos colocar essa mala, Oswaldo, no prego. O que poderíamos fazer em um dia escuro, nublado, quando o nosso coração estivesse oprimido por causa das provações e fardos da vida, e de nós mesmos, se não tivéssemos Cristo perto de nós? Você imaginou? Se imaginou a igreja se não tivesse Cristo? Apesar da igreja, os descaminhos da igreja e tudo mais, mas Cristo é inabalável. Se não tivéssemos Cristo perto de nós, como socorro presente em tempestade e angústia, meus irmãos, ó filhos de Deus, precisamos conhecer a pedra de esquina, o prego. Precisamos. Mas para eu conhecer esse Senhor tremendo como prego, primeiro tenho que conhecer Ele como fundamento. Ele é o fundamento. E Ele é o prego. Será que nós temos olhado, meus irmãos, para nossas vidas, sobre qual construímos nossa esperança para a eternidade? Ele é a pedra angular. O prego, o pino, é apenas para uso de quem está dentro do edifício, que nasceu de novo, que tem o fundamento, e que são o seu rebanho, confio nele, lanço sobre ele, com todas as suas alegrias e tristezas. O segundo propósito do prego, meus irmãos, fixado em lugar seguro, dele se pode pender. Se pode pendurar. Toda a glória da casa. Pode pendurar nele. Todos os vasos
não vou ler Isaías 52, 24, menores, desde as taças até as garrafas, todas penduradas nele, no prego. Sejam pequenos, sejam grandes, sejam irmãos, criança ou mais amadurecidos, seja em qualquer época da sua caminhada cristã, pendurados no prego. Isso não nos ensina uma preciosa lição sobre o que devemos fazer com Jesus? O que nós temos feito com Jesus? Deus quer que nós, amados irmãos, penduremos em Cristo aquilo que constitui a nossa glória, todas as nossas posses, nossos talentos, nossas afeições, nosso amor, nós mesmos, que nós lhe penduramos nele. O que temos de melhor pertence ao nosso Senhor. O que nos comprou com o preço tão tremendo pela palavra de Deus hoje de manhã, tão maravilhoso, de modo que tudo agora deve ser consagrado ao seu serviço. Romanos, diante daquela tremenda carta, do capítulo 1, amados irmãos, até o capítulo 8, depois tem aquela pausa, 9 a 11, quando vai para o capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, diante de todas essas coisas tremendas, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Apresentar ali, amados irmãos, você tem que ler Levíticos. Eles pegavam o animal do modo completo, tiravam o seu couro, abriam o seu ventre, tirava tudo de dentro, tira tudo de fora, completamente para Deus. E ele diz: esse, amados irmãos, é uma renúncia na nossa vontade. Mas ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma mente não conformada ao mundo, mas conformada a Cristo. O que temos de melhor, que nos comprou com tudo isso, amados irmãos? Nenhum só cristão pode dizer que nada tem para apresentar a Cristo. Nenhum. Se você nasceu de novo, você tem. Pode ser 10 talentos, pode ser só um, mas você tem. E o que nós temos feito, amados irmãos, com tudo isso? Tem uma pausa? Irmãos, aquela estaca da tenda era que pudesse dependurar vasos maiores, vasos menores, em qualquer aspecto. Mas tem o terceiro aspecto desse texto, amados irmãos. Jesus é a pedra angular, Ele é o prego da tenda, e Jesus Cristo é o arco de guerra. Está aqui no capítulo 10, versículo 3. A estaca da tenda dele e o arco de guerra descreve o caráter do nosso Senhor, o Messias, como aquele, amados irmãos, que é um Deus amoroso, tremendo, maravilhoso, mas Ele é também justiça. Messias é aquele que pisa os povos em sua ira e os esmaga com seus furor. Não brinque com Deus. Sempre nós olhamos se Deus tremendo e Ele é. Mas Deus, amados irmãos, Ele não aceita, Ele não compactua com o pecado. Os povos que rejeitaram a Cristo, eles vão sofrer a fúria de um Deus Todo-Poderoso. E você vai dizer assim: Oswaldo, que isso?
Mas, irmãos, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos muitas batalhas contra Satanás, nós temos contra o mundo, nós temos contra a carne, nós temos, amados irmãos, contra o diabo. Mas a mais terrível batalha é contra o eu. E o que o irmão está estudando, Tiago capítulo 3, sobre a língua, ali está o eu. O eu que é melhor, o eu que sabe tudo, o eu que decide tudo, o eu que não aceita nada, o eu que tem uma sabedoria terrena, mundana e diabólica. É o eu, nosso maior inimigo. Qual a maneira melhor e mais segura de obter vitória, amados irmãos? Somente sairemos mais que vencedores se tivermos Cristo como Todo-Poderoso, como o nosso arco de guerra. A nossa flecha, como que é, o irmão? Torta. Mas o nosso Senhor não, irmãos. Nosso Senhor tem uma flecha infalível, que vai no lugar certo, e que não existe nem potestade, nem principado, que possa alterar o seu curso. Ela é certeira. Cristo já venceu o diabo, venceu a carne, venceu o pecado. Cristo venceu o próprio eu. E agora, como nós vencemos? A Bíblia diz: você está morto para o pecado, morto para o mundo, morto para a carne, morto para si mesmo. O mundo está aí, a carne está aí, o diabo está aí, o eu está aí. Considere morto. Amados irmãos, nós estávamos mortos por nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Agora nós devemos considerar mortos para tudo aquilo que era pecado. O mundo, a carne, o diabo e nós mesmos. Considerar morto. Vamos invocar, amados irmãos, o nome do Senhor. Ele é a flecha que vence todas as batalhas das nossas vidas. Ele é o vencedor. E na vitória que é Ele mesmo, essa flecha inabalável é a nossa vitória. Não existe nada maior do que Cristo. Nada, irmãos. Estou com medo do mundo. Estou com medo da carne. Estou com medo do diabo. Amados irmãos, você tenha medo de você mesmo. Porque a maior batalha minha e sua não é exterior. A maior batalha minha e sua é interior. Somos nós mesmos. Mas Ele é uma flecha. Ele destrói. Ele anula. Ele domina tudo que é flechado pela sua graça. Ele nos dará vitória sobre nós mesmos. E sabe como Deus me flecha, eu e você? Através da cruz. A cruz, sim, amados irmãos, é a flecha poderosa do Senhor. Ele foi exatamente no ponto. Ninguém poderia tirar essa flecha. Antes da fundação do mundo, e todo o Velho Testamento, e toda a encarnação de Jesus, e toda a sua vida de 30 anos, 3 anos e meio, até a cruz, essa flecha, ela veio do céu, inabalável, e foi atingir na cruz. Derrotou o mundo, o pecado, o diabo. Uma derrota, amados irmãos, inabalável. E sabe o que Ele fez? Ele deu isso para mim e para você. A flecha, que é Cristo.
Ele é. Nós precisamos, amados irmãos, abrir nossos corações para esse Senhor inabalável. A última, amados irmãos, eu sei que os irmãos estão cansados, mas vamos lá no capítulo 6, 13, e vamos encerrar aqui, irmãos. Esse é Zacarias 6, 13. Quem é esse nosso Senhor? O nosso Senhor é a pedra da esquina. Ele é o prego. O nosso Senhor é a flecha inabalável. O nosso Senhor é o soberano administrador de tudo. Versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Está falando, amados irmãos, lá em cima, ele está falando do renovo. Versículo anterior, continua o texto. Assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Quais são os dois ofícios, amados irmãos? Apóstolo e sumo sacerdote, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Os dois ofícios de Jesus. Nós temos conhecido muito mais sobre o apóstolo do que o sumo sacerdote. Ele é administrador de tudo, amados irmãos. Ele está no trono, inabalável. Descreve como ele é e como será a sua segunda vinda. O monarca mais absoluto, autocrático que o mundo já viu. E presta atenção, quando ele vier, não em relação à igreja, ele vai dizer: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A igreja já pode, amados irmãos, proclamar isso, porque a igreja está na vitória de Cristo. Nós temos lá no trono o nosso Rei, e nós podemos dizer: sim, sim, amados irmãos, todo olho verá, e toda língua confessará, que Ele é o Senhor. Ah, irmãos, Ele é o soberano administrador de tudo. Precisamos compreender essa verdade, amados irmãos, que é segurança para mim e para você. Nós estamos falando de segurança, estabilidade, confiança. Nós estamos falando de um caminhar seguro, apesar de. Quando eu lembro disso aqui, as dificuldades que a gente enfrenta, e a gente vai vendo a mão de Deus, a soberania de Deus, amados irmãos, isso daí traz alívio ao meu coração. Você olha e fala assim: mas tudo isso está acontecendo, mas isso é um absurdo. Lembre-se que Deus é soberano, administrador, governo, Ele está no comando de tudo. Há uma soberania que é invisível, mas é patente, é real, presente, imutável de Jesus Cristo. Fixe nela. Eu não estou vendo nada, mas Ele está vendo tudo, governando tudo, controlando tudo, administrando tudo. Que soberania de Deus. Lembre-se que a soberania de Deus para o seu povo é lhe fazer o bem. O irmão leu lá aquele texto de Romanos 8, 28. Existe um irmão puritano que escreveu um livrinho sobre isso. Sabemos. Ele só escreveu sabemos. Eu peguei aquele livro e falei assim: mas sabemos? Ele ficou só em sabemos, porque ele vai dizer: nós sabemos que tudo coopera para o bem, é para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. E o propósito é ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Esse é o maior bem para nossas vidas. Nós temos o bem maior, nossa salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos ganhar esse bem maravilhoso, que é ganhar o caráter de Jesus. Esse é o bem.
Lá em Jeremias, ele também escreveu: eu quero fazer o bem para vocês. Oswaldo, como é que eu vou entender? A pessoa perdeu um filho e vai dizer: Senhor, o Senhor quer o meu bem. Amados irmãos, criamos ou não, Ele quer o bem. Ele é soberano. Deus sempre move segundo o seu propósito, e o seu propósito é fazer o bem para os seus filhos. E o maior bem para os seus filhos é conformar eu e você à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Custe o que custar. Que soberania! Existe um Deus, Ele é bom. O governo de Deus é um governo de bem. Para mim e para você. Muitas vezes, como filhos de Deus, fala assim: Deus não está sendo bom. Deus não é bom. Olha o que Deus está fazendo. Deus não é bom. Irmãos, é um engano total meu e seu. Pode ser a noite mais escura da nossa vida, mais terrível da nossa vida, mas existe um sol por trás dela, guiando, conduzindo, dominando, olhando, se importando comigo, com você. O governo de Deus é o governo de amor, de eternidade a eternidade. Ele é amor. Irmãos, que lição esse Cristo ensina agora a todos nós cristãos? Que lição, meus irmãos. Nós precisamos proclamar, amados irmãos, em alta voz. Se quisermos conhecê-lo e segui-lo, devemos reconhecê-lo, não apenas como nosso Senhor e Mestre de um modo geral, mas como aquele que tem todo o domínio sobre eu e você. Ele é meu Salvador, e é mesmo, mas não é só meu Salvador. Dentro de meu Salvador, amados irmãos, ali está todo o supremo propósito de Deus. Claro que o primeiro supremo propósito de Deus é convergir tudo em Cristo, céu e terra. Claro, mas o segundo grande propósito de Deus qual que é? Que a sua igreja ganhe a imagem e semelhança do seu Filho. Para ser um outdoor para demônios e não demônios. Para mostrar a suprema grandeza da sabedoria de Deus. Que grandeza a sabedoria de Deus, amados irmãos. Ele é o Rei. Ele é o servo. Ele é o homem. E Ele é Deus. Como teste da nossa lealdade, Ele fará que coloquemos-nos inteiramente sob o controle dEle. Então, aquele que nós cantamos, amados irmãos, é uma oração. Porque eu cantando aquele lá, muitas coisas que eu cantei lá, irmãos, eu refletia no meu coração: Senhor, faz isso comigo, faz isso comigo, faz isso comigo. Eu não tenho tudo isso, irmãos. Mas Deus quer que eu e você, amados irmãos, avancemos, ganhemos maturidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: dificilmente aquele que é bebê, criança em Cristo, tem de grande dificuldade de ser um testemunho. Amados irmãos, quem testemunha aqueles calejados, aqueles que foram tratados e quebrantados no jugo, juntamente com Jesus. Esses vão ganhando a maturidade. E maturidade, amados irmãos, nada mais é do que ser parecido com Jesus. Ganhar o seu caráter do modo crescente, não totalmente e plenamente. Isso vai acontecer quando? 1 João 3:2. Quando Ele vier, nós o veremos face a face, nós o contemplaremos e seremos semelhantes a Ele. Você imaginou isso? Você anseia por isso? Você anseia pela volta de Jesus? Você ama a vinda de Jesus? Amados irmãos,
Quando ele diz, certamente, eu venho sem demora, eu venho sem demora. Ele está dizendo para mim e para você, olha, eu venho. Ele termina, Apocalipse 22, certamente eu virei. Me aguardem. Me aguardem. À medida de governo que permitirmos que Cristo exerça sobre a nossa vida, quanto mais nossa vida é governada por Ele e nós permitimos, amados irmãos, à medida da plenitude da bênção nós vamos ganhando. À medida da plenitude da alegria nós vamos experimentando. Por isso Filipenses é uma carta da alegria. Mas leia. Para mim, o viver é Cristo. Ser Cristo para nós é o nosso viver em todos os aspectos. Amados irmãos, não existe nada que possa tirar a nossa alegria. Por mais que seja um paradoxo. Eu estou triste, mas eu estou alegre. Eu estou angustiado, mas não desesperado. Eu estou perplexo, mas não sozinho. Que maravilhoso Senhor nós temos. Nós precisamos colocar diante do Senhor, Senhor, seja o Senhor absoluto da minha vida, do meu casamento, da minha família. Nós queremos resolver problemas conjugais. Desculpe, amados irmãos, não quero ofender ninguém com paliativos. Eu não conheço ninguém que pode resolver o problema do seu casamento, sua vida conjugal, sua vida familiar, a não ser a estaca, o prego, a flecha, o soberano. Nós vamos ganhando descanso para nossas almas, quando nós vamos conhecendo o nosso renovo, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, agora. O homem no céu, com as marcas da cruz. O nosso Deus. Nós vamos ganhando descanso. Não há descanso em nada nesse mundo, amados irmãos. Se não for uma visão crescente e uma devoção cada vez maior dos nossos corações à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele é inabalável. E nós temos uma âncora segura lá no céu. Isso será, amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, se Deus permitir, amanhã. E nós vamos ver o coração de Cristo. Coração de Cristo. O meu coração, eu não conheço totalmente. Só Deus pode esquadrinhar completamente, mas eu sei que meu coração é enganoso. Mas o coração de Jesus, eu preciso conhecer, porque é puro, perfeito, eterno, soberano. E esse coração de Jesus me ama e me ama até o fim. Que Deus seja louvado e engrandecido e sua palavra fale poderosamente em nosso coração, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.